Meus irmãos, talvez o artigo de número 15, que nós vamos estudar hoje, ele seja o menor artigo em termos de conteúdo assim exposto que nós temos aqui nos 28 artigos da breve exposição do cristianismo, que são as doutrinas fundamentais da fé, que são aceitas por todos os congregacionais do Brasil, e assim nós estamos estudando. O artigo número 15, ele está dentro da temática da escatologia. Esse será o primeiro artigo que nós vamos estudar dentro dessa temática, que significa estudo das últimas coisas. Por que o artigo do impenitente está dentro do estudo das últimas coisas? Na leitura do artigo a gente vai entender por quê. Porque o artigo ele diz o seguinte: os pecadores que não crerem no Salvador, perceba, está falando no presente. Os pecadores que não crerem no Salvador e não aceitarem a salvação que lhes está oferecida de graça, hão de levar, está falando de posição que pessoas têm no presente, mas está apontando das consequências futuras, hão de levar a punição das suas ofensas pelo modo e no lugar destinados para os inimigos de Deus. Muito simples de nós entendermos aquilo que o artigo nos afirma. Mas a gente vai dar uns destaques de algumas coisas para a gente prosseguir no nosso estudo aqui. Primeiro, falando sobre o que significa impenitente. De acordo com o dicionário, impenitente significa aquele que não se penitencia, que não mostra arrependimento. Ou mesmo aquele que persiste, que é firme no erro, no vício, no crime, insistente no pecado. Olhando para essa definição, a gente consegue visualizar de maneira muito clara que são aquelas pessoas que vivem na prática de pecado. Ou, mais ainda, aquelas pessoas que vivem pecando em pecados que dentro da nossa visão humana são pecados um pouco mais pesados, vamos dizer assim, com consequências mais pesadas enquanto nós estamos aqui na humanidade. A gente já comentou um pouco sobre isso nos artigos passados, mas nunca é demais a gente frisar que pecado é pecado independente daquilo que você faça. Para ferir a santidade de Deus, tanto faz você mentir, como também você matar uma pessoa. Como pastor, existe, o senhor faz essa comparação dizendo que é a mesma coisa. Para ferir a santidade de Deus é a mesma coisa, porque Deus ele é santo, santo, santo. Tanto faz o que você cometer de erro, você vai ferir a santidade dele. Porém, as consequências terrenas desses pecados que nós cometemos aqui, elas terão níveis e intensidades diferentes. Se eu estou na minha casa e aí eu compro um pão doce, super recheado, e aí eu estou com aquela vontade de comer esse pão doce por conta do meu egoísmo sozinho. E aí chegam os meus filhos e olham para aquela sacola que só tem esse pão, e eles perguntam: pai, o que é que tem aí dentro dessa sacola? E eu digo: é um pão francês, meu filho. Isso é uma mentira. É claro que essa minha mentira, fruto do meu egoísmo, do pecado, do meu coração, vai ter uma consequência. Se ninguém souber, diante dos meus filhos não vai acontecer nada, para mim, humanamente falando. Essa consequência, ela é diferente de eu simplesmente chegar e dar um tiro numa pessoa e tirar a sua vida. Humanamente é diferente. Mas a mentira do pão doce que eu escondi, assim como o tiro que eu dei e matei a vida de uma pessoa fisicamente, para Deus, feriu a sua santidade e precisa também de arrependimento. É bom que a gente faça esse destaque. Trazendo para a questão do impenitente, não se assuste com a definição simplesmente do português, que fala que é aquele que persiste no vício, no crime, insistente no pecado, porque senão nós vamos somente considerar que pessoas impenitentes são aqueles que cometem pecados que têm consequências maiores aqui na terra. O artigo ele não quer dizer nada sobre isso. Ele quer falar sobre todos os pecadores que não são redimidos por Cristo.
E pecadores não redimidos por Cristo, independente dos níveis que ele tenha aqui na terra, pode ser considerado sim um impenitente. E aí eu queria que a gente mostrasse, hoje, através desse artigo, as diferenças que existem entre esses diversos grupos de pecadores impenitentes. Para que a gente saia daqui hoje com a certeza de que não existe diferença para a questão escatológica. Se é uma pessoa que era um matador de aluguel e matou várias pessoas, ou se era uma pessoa que tinha mentirinhas aparentemente simples, se são pecadores de igual modo não remidos por Cristo, são considerados impenitentes. Por quê? Porque eles rejeitaram a mensagem de salvação e não estão seguindo ao Senhor. Então, essa definição tem que ficar muito clara para nós entendermos o que é que esse artigo 15 nos diz. Quais são esses 3 grupos que eu quero mostrar aqui hoje? O primeiro grupo de impenitentes são aqueles socialmente imorais. É fácil a gente conseguir identificar esse grupo. E aqui coloquei pelo menos aqui 3 exemplos. Um adúltero, aquele que é casado, tem outra mulher, ou outras mulheres, talvez, e insiste no seu pecado de ficar traindo a sua mulher. E vice-versa, a mulher também que trai o seu esposo, e por aí vai. São pessoas que são socialmente imorais. O pecado dela não interfere somente nela. O pecado dela interfere na vida do outro, diretamente. Nesse caso, da esposa ou do esposo. Assim também como um ladrão, que pega coisas que não são suas de outras pessoas. Interfere na vida dos outros. Socialmente imorais. Pessoas viciadas, que até roubam dinheiro dos seus pais, roubam equipamentos, objetos dentro de casa, vende para poder se drogar. Ou então, trazendo para o caso das drogas lícitas, pessoas que são viciadas no fumo, do cigarro. Às vezes não precisa roubar nada dentro de casa para comprar carteiras e mais carteiras de cigarro, mas o vício dela interfere na vida de outras pessoas. Conheci um irmão da igreja que eu pastoreei anteriormente, que ele passou muitos anos sendo fumante passivo. Ano passado, quando ele contraiu a Covid, ele ficou numa situação terrível, muitas semanas para poder se recuperar. Quando fez a tomografia, inclusive foi detectado várias manchas no seu pulmão, fruto de ser um fumante passivo, ou seja, alguém que tinha um vício interferiu na vida dele. Essas são as consideradas pessoas que são socialmente imorais. É fácil entender. Mas também tem aquelas pessoas que são socialmente morais. São aquelas pessoas que são boas na sociedade, não matam, não roubam, não fumam, não são adúlteros, não são ladrões, não são viciados, mas elas não creem em Deus. Elas ignoram a fé. Talvez com essa definição que eu trago aqui, você consegue lembrar de algumas pessoas que você conhece. De trabalho, familiares seus, pessoas com quem você já conviveu, vizinhança. Pessoas que a gente olha e diz assim, meu Deus, como essa pessoa é boa. Como essa pessoa é agradável. Essa pessoa é uma bênção. Só está faltando se converter. São essas pessoas que a gente olha e são socialmente morais. Porém, meus irmãos, elas também podem ser consideradas impenitentes caso elas não creiam em Deus. Elas também entram na mesma categoria de impenitentes, ou seja, estão rejeitando a mensagem de salvação. E aí eu queria fazer um destaque em relação a esses que não creem em Deus e têm uma vida moral muito boa, porque várias dessas pessoas, elas dizem que creem em Deus. Eu creio em Deus. Deus é um só. Jesus é o meu Salvador. Mas o problema é porque dependendo da religião em que cada pessoa dessa segue, ela até confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o único Deus, mas ela também tem outros deuses. Às vezes podem ser deuses, estátuas, idolatria física, mas também podem ser deuses pessoas. E a gente sabe que um dos princípios primordiais, básicos da fé cristã, é que só podemos adorar ao um único Deus. Se nós temos no nosso coração dividido entre Deus e outras pessoas, Deus ele não aceita,
Então, automaticamente essa pessoa que diz que crê em Deus, ela não crê em Deus de verdade. Ela se torna um impenitente porque rejeitou a mensagem de salvação da maneira como a mensagem de salvação é. Consegue compreender a diferença? Muita gente fala que crê em Deus. O Brasil hoje é um país eminentemente cristão. Temos outras religiões, outros grupos que não acreditam em nenhum tipo de força sobrenatural. Claro que temos, mas a grande maioria se professa cristão. Dentro do grupo cristão estão os católicos, que é a maior parte do grupo cristão. Temos os evangélicos, dos quais nós nos incluímos. Temos outras religiões, que são chamadas até por algumas outras denominações de seitas, mas também que creem em Jesus Cristo de alguma forma, mas todas elas têm diferenças na sua base doutrinária. Como nós cremos na Bíblia, nós entendemos que a fé cristã existe em alguns princípios primordiais, que se a gente foge desses princípios, nós não estamos crendo em Deus da maneira como Deus quer que a gente creia nele. Então, também um socialmente moral pode ser um impenitente. E também tem outro grupo. Vamos descendo aqui a escadinha, né? O outro grupo é aquele que a gente chama dos religiosos. Eles creem em Deus da maneira como a Bíblia diz. Somente um único Deus. Ele não tem idolatria com outros deuses, né, aparentemente. Ele é membro de uma igreja, pode ser inclusive membro de uma igreja evangélica como a nossa. É batizado com água, ou seja, tem cargos na igreja, talentos, executa, recebe cargos na igreja, funções. Mas também pode ser considerado um impenitente. Como pastor, o senhor está falando alguma coisa relacionada a isso, de alguém que crê em Deus, na doutrina que nós estamos inclusive estudando aqui, é membro de uma igreja, é batizado, e mesmo assim ele pode ser considerado um impenitente. Independente desses três grupos aqui, independente dos três grupos, se eles forem no seu coração, nos seus corações inconvertidos, eles estão no grupo dos impenitentes. Irmãos, o que seria um inconvertido nesse sentido que eu estou querendo falar? Um inconvertido é aquele que, mesmo fazendo coisas boas, mesmo frequentando uma igreja, mesmo lá no mundo fazendo coisas erradas, vivendo na prática do pecado, essas pessoas elas não nasceram ainda para Deus. Às vezes elas até tentam enganar a sua própria mente, mas elas não nasceram verdadeiramente para Deus. E aí eu queria me deter um pouco mais sobre esse terceiro grupo. Porque entender os dois primeiros grupos aqui pode ser até fácil. Por quê? Porque esse aqui a pessoa já está vivendo na prática do pecado. A gente entende. Esse aqui, mesmo sendo uma pessoa boa, mas se ela não crê em Deus da maneira de Deus, a gente entende. Porque ela não é salva. Mas aquele que está aqui, no meio de nós, como? Meus irmãos, a gente tem que fazer uma diferenciação muito importante no meio evangélico em relação aos o que é simplesmente religiosidade e o que é verdadeira conversão. Porque tem muita gente que já vem com aquela ideia embutida de que aqueles que vão para a igreja estão de bem com Deus. Todos aqueles que pensam somente assim, dessa maneira, eles estão enganados. Aqueles que vivem assim também, eu estou indo para a igreja, então eu estou de bem com Deus, está na situação pior ainda do que achar que os outros que estão indo estão de bem com Deus. Porque estão vivendo um auto-engano. E de certa forma estão brincando com a sua própria alma. Meus irmãos, ir para a igreja, simplesmente viver uma vida religiosa, não quer dizer que você nasceu de novo. E aí é que está o segredo do evangelho. E eu percebo muito isso nos discursos de várias pessoas que frequentam a igreja. Às vezes é até natural, mas porque a ideia já vem embutida dentro do coração. Quando às vezes eu pergunto, e aí meu irmão, como é que está o seu pai? Como está fulano na fé? Eu estou perguntando como fulano, como ciclano está na fé. A resposta automática dessa pessoa é,
Ah, rapaz, ele está bem, viu? Está muito bem, viu? Está firme na igreja. O contrário também. E aí, minha irmã, como é que está o seu filho? Ele está bem na fé? Pastor, está mal, viu? Nunca mais foi para a igreja. A gente liga a vida com Deus, a vida religiosa, da religiosidade de frequentar uma comunidade. Meus irmãos, é claro que a igreja é um lugar maravilhoso para nós estarmos e aprendermos da fé, termos convivência uns com os outros, aprendermos uns com os outros, termos as nossas diferenças sendo lapidadas através da palavra de Deus no meio da comunidade, mas somente vida religiosa na comunidade não quer dizer que você foi transformado por Jesus Cristo de Nazaré. E a gente tem que conseguir fazer essa diferenciação. Porque se nós não entendermos assim, a gente pode estar somente aqui fazendo de uma igreja um clube social. Ah, eu vou, rapaz, eu me sinto tão bem aqui, nesse lugar. As pessoas falam comigo. As pessoas querem saber como eu estou. Ah, tem um bom sistema de som. Tem boas cadeiras. Tem uma boa oratória. Tem um bom louvor. Então a gente vai porque as coisas ali naquele ambiente socialmente nos agradam. E não porque nós fomos transformados, nascemos de novo, assim como a Escritura diz, da água e do Espírito. O cristão, aquele que é o verdadeiro cristão, que não se enquadra nessa categoria, em nenhuma dessas categorias aqui dos impenitentes, ele tem que ter a vida transformada por Jesus Cristo. E, irmãos, é interessante aqui porque é aí, entendendo isso, que nós conseguimos responder à pergunta: como é que um religioso ele pode viver como um impenitente na prática de pecado? Resposta simples, usando um exemplo bíblico: um fariseu. Você lembra dos fariseus na Bíblia? Eram judeus, seguiam a mesma fé que Jesus seguia, era da religião judaica, um único Deus, Jeová, criam nos profetas, criam na Torá de Moisés, mas Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão podres por dentro, vocês não são salvos. Mas eles tinham uma vida religiosa, inclusive coisas que são próprias da igreja em si. Davam dízimo, frequentavam as reuniões, tinham uma vestimenta adequada, coisas que nós incentivamos nas nossas comunidades religiosas. Mas percebeu que somente o exterior, sem uma transformação de dentro para fora, não vai adiantar? Então, a gente tem que entender que se impenitente também pode ser um religioso, a gente tem que fazer uma análise dentro do nosso próprio coração. Será que de fato eu entreguei minha vida verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré? Para Ele transformar minha vida? Será que eu nasci de novo? Ou eu até mostro na frente dos outros aquela aparência legal de religiosidade, mas só Deus sabe a podridão que está dentro do meu coração? São perguntas importantes para nós fazermos. Por isso que esse estudo, apesar de curto, ele é importante para nós. A primeira parte do artigo, ele vai dizer que os pecadores que não crerem no Salvador e não aceitarem a salvação que lhes está oferecida de graça. Perceba que não crer no Salvador e não aceitar a salvação que está oferecida de graça, é não crer da maneira como Deus quer. Por quê? Porque tem várias pessoas aí que dizem que crê no Salvador de um jeito, que recebe a salvação de um jeito, do jeito dele. Mas tem que ser de acordo com o parâmetro da Bíblia, da Escritura. Se fugir disso aqui, você já sabe que não se enquadra dentro daqueles que recebem genuinamente a palavra de Deus. Aqui, vamos dividir em algumas partes. Primeiro, os pecadores impenitentes, eles não pertencem à família de Deus. Não pertencem. É uma característica desses impenitentes. E aqui temos dois textos, e eu queria ler. O primeiro é de João 1, versículo 11 a 13. Quando entendemos que não são todos que são salvos. Tem muita gente que inclusive diz: olha, todos são
todos são filhos de Deus. Não, não são todos filhos de Deus. Se você tem essa ideia na sua mente, tire, porque a Bíblia não tem essa ideia. Todos somos criaturas de Deus, filhos de Deus. O texto de João 1, do 11 ao 13, vai dizer: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aos quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Perceba que filhos de Deus são aqueles que nasceram da vontade de Deus, aqueles que receberam a Deus através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Os impenitentes não fazem parte dessa família. João 8, 34 a 36 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui tem dois grupos de pessoas que Jesus apresenta: os escravos do pecado e os verdadeiramente livres. As duas classes de pessoas já estão aí postas: aqueles que participam da família de Deus e aqueles que não participam da família de Deus. Uma outra característica dos pecadores impenitentes é que o estado interno dele não muda o interior. Aí a gente tem dois textos, inclusive para várias pessoas é de difícil interpretação esses dois textos. O primeiro é o de Hebreus capítulo 6, quando diz no versículo 4 que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Irmãos, esse texto é de difícil interpretação, mas assim, de uma maneira rápida, entendemos que existem pessoas, através desse texto, que podem até ter sido iluminadas, batizadas na igreja, participaram daquilo que o Espírito Santo faz, ou seja, os dons que ele concede à sua igreja, mas ouviram a palavra e tudo aquilo que a palavra produz na vida dos cristãos, mas mesmo assim eles caíram, significa que eles estão indo para o outro lado. O texto dá a entender, em Hebreus capítulo 4, de que essas pessoas que é impossível renová-las para arrependimento, elas de fato nunca provaram 100% da graça de Deus. Elas simplesmente estavam no mesmo ambiente em que os outros estavam ali, provando da graça de Deus. E é por isso que o exterior delas, todo mundo identificava como sendo uma crente. E essa é a linguagem de Hebreus 4. Mas o interior, o interno, não mudou. Elas simplesmente frequentavam a igreja. Oi? Sim, seria o joio. Aquele que Jesus ele afirmou claramente que está na igreja e a gente mesmo aqui, nós, membros da igreja, não conseguimos separar, porque são muito parecidos. Eu gosto bastante de um estudo uma vez que eu vi do pastor Augusto Nicodemos, e ele falou que foi visitar, acho que eu já disse aqui, né? Mas eu vou repetir. Ele foi visitar um amigo na Europa, e quando chegou lá, estava visitando uma ponte e tinha um grande campo de trigo. E ele disse assim: a gente pode parar aqui para eu tirar uma foto? Ele parou lá naquela ponte e começou a olhar para aquele campo. E ele disse para o seu amigo: mas que campo de trigo belíssimo. E o seu amigo disse: não, trigo, isso aqui é uma plantação de joio para alimentar os animais. E aí, quando ele viu aquela plantação enorme de joio, ele disse que conseguiu entender claramente o que Jesus tinha falado. O joio e o trigo, meus irmãos, eles se parecem muito. Somente um especialista chegando assim perto é que vai conseguir diferenciar um do outro. E o joio é uma erva daninha, ele se enrosca no trigo e às vezes quando você vai tirar o joio, você arranca um pedaço do trigo. É por isso que Jesus disse: olha, deixa os dois na igreja. O ceifeiro, quando ele vier, é que ele vai separar. É por isso que dentro da igreja tem muita gente que se parece muito com crente.
levanta as mãos, se emociona, chora, tem linguagem, a paz do Senhor, e aí, bênção, como é que tá as coisas? Tem a linguagem de crente, mas nunca foi transformado por dentro. É o joio. São esses que provaram do que o Espírito Santo faz na igreja. Mas é impossível renovar para arrependimento. Por quê? Porque são impenitentes. O estado interno dele não mudou. 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22, diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo, ou seja, se entrelaçar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí o apóstolo Pedro ele vai citar um ditado da época dizendo: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Em outras palavras, os dois textos estão falando no sentido daqueles que participaram da comunidade da fé, mas no final, no seu estágio final, eles negaram a fé. A situação dessas pessoas é lamentável, porque elas não são aqueles que simplesmente ouviram uma mensagem uma vez e negaram a palavra da salvação. Eles participaram da comunidade da fé e assim rejeitaram, vez após outra, depois de ter ouvido e participado tanto, mesmo assim no final disseram: olha, não quero isso. Isso significa que o interior dessas pessoas nunca foi alterado pela fé verdadeira, genuína em Jesus Cristo. E aí, por isso que Pedro vai dizer que eles vão voltar ao estágio, o estágio dele final é pior do que o inicial. Por quê? Porque eles, inclusive a gente vê nas cartas de Paulo também, ele dizendo isso, aqueles que são os falsos mestres, que provaram daquilo que a comunidade pode oferecer e mesmo assim levaram outros para o outro lado, vai ter um peso maior de juízo de Deus para as pessoas. Isso é terrível, mas existem pessoas assim. Uma terceira característica dos pecadores impenitentes é que eles irão perder-se eternamente. Isso é claro, e a gente vê vários textos, mas eu queria citar o de João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece a ira de Deus? Porque sempre esteve. E aí vai permanecer, não muda, é eterno. Ele não verá a vida, como o texto diz aqui em João 3,36. Ele não verá a vida. Você lembra do rico e de Lázaro, que a gente inclusive já citou aqui nos artigos? O rico estava no momento e queria somente uma gota de água para aliviar um pouco aquele fogo que estava ali queimando, mas não conseguiu. Isso significa, meus irmãos, que o inferno não é brincadeira, como muita gente pensa que é brincadeira. É a consumação do juízo divino sobre toda a impiedade. O inferno inicialmente não foi criado para seres humanos. Não foi. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que seguem os ensinamentos do diabo e dos seus anjos também viverão eternamente ali naquele lugar. O impenitente. O artigo continua falando sobre a punição das ofensas, dizendo que os impenitentes hão de levar a punição das suas ofensas pelo modo e no lugar destinados para os inimigos de Deus. Ele finaliza o artigo dizendo sobre essa punição. O que é essa punição? É a penalidade que se requer do pecador. É o débito. É a sua conta, a minha e a sua conta, que nós tínhamos outrora, que foi paga por Jesus Cristo de Nazaré e recebemos através da fé. A graça que foi dada, recebemos através da fé. E aí os efeitos dessa condenação não geram débito para nós, mas para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, o débito ainda está lá. E como Deus é justo, Ele vai cobrar esse débito. Não tem jeito, meus irmãos.
é o que a Bíblia chama de morte eterna. Todos nós, quando nascemos, já nascemos mortos espiritualmente. Nós passamos por 3 tipos de morte, já falamos aqui. Primeiro, a morte física, né? Separação aí do corpo e da alma. Quando nós nascemos, já nascemos com a morte espiritual. A nossa alma está separada de Deus, mas é temporariamente. Se, através da salvação pela graça, mediante a fé, nós nos encontramos com Deus, nós não vamos passar por esse terceiro tipo de morte aqui, a morte eterna. Mas aqueles que não passaram pelo encontro com Cristo através da fé, recebendo a salvação pela graça, vão morrer eternamente. E aí será a separação definitiva para com Deus. E aí entra o texto que nós lemos no início da doutrina, em 2 Tessalonicenses capítulo 1. O versículo 8 diz que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Meus irmãos, o inferno definitivamente não é aqui. E a condenação eterna é descrita nas Escrituras como algo terrível, como nós vemos inclusive aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses. É algo sem comparação com as coisas daqui. A Bíblia diz inclusive que as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. Essa é a situação do impenitente. E aí, trazendo para a questão do inferno, que é a punição final das ofensas dos impenitentes, juntamente com o diabo e seus anjos, a gente tem vários termos na Escritura que vão se relacionar ao inferno, e todas as vezes que você vê esses termos, você pode entender que são sinônimos, é a mesma coisa. Primeiro, fogo eterno, Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora. Melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. É a mesma coisa do inferno. Também tem a ilustração da fornalha acesa, Mateus 13:50. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Também tem o fogo inextinguível. A própria definição já diz, né? Ela não vai se apagar. Mateus 9:43 diz que não se apaga. E o versículo 44 vai dizer que lá no inferno não morre o verme e nem o fogo se apaga. Lago de fogo é outra expressão que nós temos na Escritura. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Temos também a figura do abismo. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Abismo de trevas. Então, essa é a realidade do inferno. Não é aqui na terra. E a gente consegue, aí, de maneira final, fazer algumas implicações práticas do artigo para nós hoje, né? Eu queria colocar aqui 3 pontos para a gente encerrar. Primeira implicação prática. Está um pouco claro, mas eu vou ler aqui para os irmãos. A vida cristã não se limita em vir à igreja. Tem que haver transformação de dentro para fora. Então a Bíblia, entenda isso, meu irmão. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que viviam vida religiosa, mas nunca nasceram para Deus. Nunca. E hoje também nós temos várias pessoas que também possuem esse pensamento e estão vindo para a igreja com esse pensamento. Como aqueles que Jesus citou lá no Sermão do Monte. Você lembra, Mateus capítulo 7? Jesus disse que toda árvore boa vai produzir bons frutos, e ele vai fazer a analogia das pessoas com as árvores, e no final das contas ele vai dizer, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Só vir para a igreja
não é só fazer a vontade do Pai, só vir para a igreja. E Jesus explica por quê. No decorrer desse texto, ele vai dizer: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós temos profetizado no teu nome, nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus olha para esses e diz: apartai-vos de mim, maldito, eu não conheço vocês. Veja só como isso é sério. Vida cristã não se limita em vir à igreja. Tem que haver transformação de fora. Segunda implicação prática: saber o destino dos impenitentes também nos impulsiona a obedecer a Deus, no sentido da missão. Meus irmãos, um cristão obediente a Deus cumpre a missão de anunciar a Jesus Cristo aos outros, porque ele entende que também pode ser um instrumento para anunciar a mensagem que vai resgatar aqueles que estão nessa situação de mortos espiritualmente. Então, entender que existem os impenitentes, mas no estágio ainda que não foram alcançados, como nós estávamos anteriormente, vai nos motivar a pregar a palavra cada vez mais. E é triste nós, às vezes, terminarmos de fazer de ter um estudo desse, a situação em que todos se encontram mortos espiritualmente, e alguém diz assim: ah, tá bom, mas eu não já estou salvo? Então eu vou ficar na minha, vivendo a minha vida. Não, isso tem que nos motivar a nós sermos instrumentos de proclamação da palavra de Deus, porque através da sua palavra, Deus pode resgatar aqueles que ele já tem no seu propósito. A igreja tem que cumprir a sua missão. E é triste como, geralmente, as pessoas querem terceirizar a missão para outros. A missão de evangelizar, de propagar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, é de todos, não é do pastor, nem do missionário, nem dos oficiais de uma igreja, é de todos, a missão é de todos. Então, entender também esse artigo 15 nos motiva e nos impulsiona a obedecer a Deus no sentido da missão. E terceiro e último, o inferno não é uma mentira da igreja, é um local de tormento eterno e terrível para aqueles que irão para lá. Que, irmãos, a gente possa, de fato, ter essa consciência. E que possamos viver como salvos, de fato, se formos alcançados por essa graça maravilhosa. Amém?